Noite? My Portuguese is not very good, which is why I'm very grateful for my good friend João. O português não é tão bom, por isso eu sou tão grato pelo meu amigo João. He is an absolute necessity tonight. Ele é uma necessidade essa noite. But I am so excited to be here from Clear Creek Community Church. Mas estou muito animado de estar aqui da Clear Creek Community Church. We traveled a long way to come, Viemos de muito longe para estar aqui, but I want you to hear me when I say this. mas quero que vocês prestem atenção quando eu digo isso. It is an absolute gift to be here with you all. É um presente estar aqui com vocês. There is nowhere else I would rather be. Não tem nenhum outro lugar que eu preferiria estar. I want to introduce to you my family. Então quero apresentar a vocês a minha família. I believe we have a picture of them. Yeah. Temos uma foto deles aqui. I introduced them to you because they really wanted to come with me but could not. Eu estou apresentando a vocês porque eles queriam muito estar aqui comigo, mas não puderam vir. So this is my wife Alexis, Essa é minha esposa Alexis, my daughter Dinah, minha filha Dinah, my son Rowan, meu filho Rowan and the bald-headed guy is me. e o cara careca sou eu. Now, I have a question for you. I want to know how many of you have ever seen an NBA basketball game? Agora uma perguntinha para vocês. Quem aqui já viu um jogo de basquete do NBA? A lot of you, that's perfect. Muitos, perfeito. So basketball is a very popular sport in the US, and we have some really intense rivalries. Então, basquete é um jogo muito popular nos Estados Unidos e a gente tem algumas rivalidades muito intensas. So I got to go see one of those rivalries. E eu fui assistir um desses jogos rivais. The San Antonio Spurs were playing the Golden State Warriors. San Antonio Spurs estavam jogando contra o Golden State Warriors. I was a huge Golden State Warriors fan. Eu sou um fanzaço do Golden State Warriors. Now I need to be clear, when I say rivalry, it's nothing like Flamengo versus Vasco. Quando eu falo rivalidade, não é nada perto de Flamengo versus Vasco. But it can still get pretty intense. Mas fica bem intenso. So, here's the thing. The game that I went to was a home game for the San Antonio Spurs. Então o que acontece? O jogo que eu fui era de casa para os Spurs. So I drive 4.5 hours. Dirigi 4 horas e meia. I get out of my car. Saio do carro. I'm wearing my Golden State Warriors jersey. Eu estou usando a camisa do time contrário. I walk into the stadium Eu entro no estádio and I feel like I'm the only one there. e eu me sinto completamente só. See, Joan was telling me that you guys separate home and away fans at soccer games. João falou que quando é uma disputa em casa, vocês separam os times, certo? As equipes, a torcida. We don't do that in the US. A gente não faz isso nos Estados Unidos. Everyone sits together. Todo mundo senta junto. So I just wanted to paint a picture. The Warriors weren't playing that well at all. Então, só para ilustrar, They were o meu missing- time não estava jogando bem. They were missing shot after shot. Cada arremesso errava de novo. I was getting so frustrated and disappointed. Eu estava muito frustrado, desapontado. I could hear the Spurs fans all around me, Eu escutava o meu time, os fãs adversários à minha volta, booing me and making fun of me. zombando, zoando. But then it happened. Mas aí aconteceu. You guys know the NBA superstar Stephen Curry? Vocês conhecem o Stephen Curry, o superstar? Yeah. É. With 3 minutes and 52 seconds left in the third quarter, Steph Curry pulls up from behind the three-point line. Faltava poucos minutos para o final do jogo, ele aparece, He puts up a shot and it goes in. faz a cesta, ela entra. He ties the game. Empatou o jogo. I forgot where I was. Eu esqueci onde eu estava naquele momento. I was so overwhelmed, I jumped up out of my seat, Fiquei tão animado, eu levantei, threw my hands up in the air, joguei a mão para cima, and I shouted, "Let's go!" falei, vambora! Out of nowhere, beers from all around Nada. me were thrown at me. Várias cervejas tacadas em mim. I was soaking wet after that. Fiquei ensopado. Then came the booze and the jeers Aí from the começou crowd. as vaias, os boos. Look, I was embarrassed. Fiquei envergonhado. I was scared, and so I left. I went to change my clothes. Fiquei com medo. Então eu saí, fui trocar de roupa, I took my jersey off, tirei a minha blusa do time and I went back to my seat. e eu voltei pro meu assento. Because here's the deal, I thought it was going to be safer that way. Porque o que acontece? Eu achava que eu ficaria mais seguro dessa forma. On the inside, I was still a Warriors fan, Por dentro eu ainda era um fã do meu time.
But from that moment on, I didn't act like one. Mas a partir daquele momento, eu não agi mais como um fã. See, it's difficult to be a fan in enemy territory. Tá? É difícil você ser fã no território do inimigo. I tell you that story because I think that's how a lot of people feel about their faith. Eu conto essa história porque eu sinto que é assim que muita gente se sente em relação à sua fé. I mean, it's easy to follow Jesus when everyone else around you is also following Jesus. É muito fácil você seguir Jesus quando todo mundo à sua volta segue Jesus. But when you find yourself in enemy territory, that's when it begins to get difficult. Mas quando você está em território inimigo, é aí que o bicho pega. Like church is kind of like the home crowd for Christians. E a igreja é tipo a torcida de casa para um cristão. When you're around friends that believe in Jesus and love Jesus, Quando você está com amigos que amam Jesus, acreditam em Jesus, it's much easier for you to live out your faith as well. é muito mais fácil você viver a sua própria fé também. Because people here love God. Porque todo mundo aqui ama Deus. And so it makes sense for you to love God too. Então faz sentido você também amar a Deus aqui. But what happens when you find yourself in enemy territory? Mas o que acontece quando você se encontra no campo do inimigo? How about places like your schools? Lugares talvez como a sua escola, Or some of your friends might not believe in God or follow Jesus the way that you do. ou talvez alguns amigos seus não acreditam em Deus ou não sigam a Jesus como você segue. It becomes more difficult, doesn't it? Se torna muito mais difícil, não torna? I know it was for me. Eu sei que era assim para mim. Be honest, I thought if I followed Jesus, then I wouldn't be accepted by my friends. Eu achava que se eu seguisse a Jesus, eu não seria aceito pelos meus amigos. I thought if I followed Jesus, I would miss out on happiness. Achei que se eu seguisse a Jesus, eu ia perder a diversão. And that ultimately it would lead me to this really kind of boring and purposeless life. E que por fim isso ia me levar para uma vida chata, sem propósito. So when I was at church, I would sing loudly and raise my hands. Então quando eu estava na igreja, eu cantava alto, eu levantava as mãos. I would pray and I would talk about things of Jesus with other people. Orava, falava sobre coisas de Jesus com os outros. But when I was out there in enemy territory, Mas quando eu estava no território inimigo, I would take my Jesus jersey off. eu tirava a minha camisa de Jesus fora. I was careful to over the things that I would say and the things that I would do. Tomava cuidado com o que eu dizia, com as coisas que eu fazia. See, at church I would follow Jesus, Sabe, na igreja eu seguia Jesus, but out there in the world I would follow the crowds. mas no mundo eu seguia a multidão. You see, I thought I could do both. Tá? Eu achava que dava para fazer os dois. As long as I was a big fan of Jesus here at church, Enquanto eu fosse um grande fã de Jesus aqui na igreja, I could be a silent fan out there in the world. eu podia ser um torcedor silencioso lá fora no mundo. See, I think that's what a lot of people believe following Jesus is all about. E eu acho que muita gente acredita que seguir a Jesus é isso. It's about going to church, Ir para a igreja, learning about God, aprender sobre Deus, knowing more and more stuff. saber mais e mais. But we take off our jerseys when we head out into the world. Mas quando a gente sai para o mundo, a gente tira a nossa blusa do clube. So here's what I want to do today. Então, eu quero fazer o seguinte hoje. I want us to discover one of the crucial aspects of what it really means to follow Jesus. Eu quero que a gente descubra hoje um dos aspectos mais cruciais do que significa seguir a Jesus. Despite what we might think, Apesar do que a gente possa pensar, it actually has nothing to do with really going to church. na verdade não tem nada a ver com ir para a igreja. Now, don't misunderstand me. Church is important. Não entenda mal. Igreja é importante. This matters. Our time together really does Nosso matter. tempo aqui importa muito. But what I want to show you today in the Bible is that following Jesus has way more to do with enemy territory than anything Mas o que eu else. quero te mostrar hoje na Bíblia é que seguir a Jesus tem muito mais a ver com o que você faz no território inimigo do que qualquer outra coisa. So if you have your Bibles, go ahead and turn with me to Genesis chapter 12. Se estiverem suas Bíblias, abra comigo em Gênesis 12. And as you do that, I want to just give you some context. E enquanto você faz isso, eu quero dar um pouquinho de contexto. Because in this text, we meet this guy named Abram. Nesse texto, nós conhecemos um cara chamado Abrão. Now, Abram, his name will later get changed to Abraham, Mais tarde, o nome dele se torna Abraão. but for right now, his name remains Abram. Mas, por enquanto, o nome dele é Abrão. Now, here's what's unique about this guy. Então, existe uma coisa muito única sobre esse cara. When God calls Abram to follow him, Quando Deus chama Abrão para segui-lo, there's no home team. não tem equipe de casa, não tem time de casa. He was the first. Ele era o primeiro. You see, Abram lived in a time where everyone else around him
worshiped other gods. Abrão viveu num tempo onde todo mundo à sua volta adorava outro Deus. There was no church, Não tinha igreja, there was no Christians, não tinha nenhum cristão, there was no people of God. não havia povo de Deus. Abram lived in enemy territory, Abrão vivia em território inimigo. but this is the guy that God calls. Mas esse é o cara que Deus chamou. He tells Abram that I want you to be my person. Ele fala para Abrão, quero que você seja a minha pessoa. He wants Abram to follow him. Ele quer que Abrão o siga. So we read in Genesis 12, verses 1 through 3. E nós lemos em Gênesis 12, versículo 1 a 3. O Senhor disse a Abrão, sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. So God tells Abram that from him a great nation will come. Então Deus fala para Abrão que dele vai vir uma grande nação. And that from this nation, God would bless them and use them to bless the entire world. Que a partir dessa nação, Deus os usaria para abençoar todo mundo. Now you might think, Abram must be a pretty special guy. Like if God's going to use him for this, Então você está pensando, pô, Abrão deve ser um cara muito especial, se Deus vai usar ele para isso. but here's the thing. Mas veja, There's nothing special about Abram. não tem nada de especial sobre Abrão. He would have worshipped the false gods of the land just like everybody else. Ele estava adorando os outros deuses da terra igual qualquer um. But again, this is who God calls. Mas, de novo, é esse quem Deus chama. And Abram decides that he will take an act of faith and follow the one true God. E Abrão decide que ele vai tomar um passo de fé e vai seguir o Deus verdadeiro. So he leaves the land of his father and his mother, Então ele deixa a casa do seu pai, da sua mãe, and he sets out for the new land that God was going to show him. e ele vai atrás dessa terra que Deus iria mostrar. Look, God doesn't even need to tell him where to go. Deus não precisa nem mostrar para ele para onde ir. He just asks him to trust him. Ele só pede que ele confie nele. So what does Abraham do? Então o que Abrão faz? Let's pick up in verse 4 through Vamos 7. do versículo 4 ao 7. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse, darei essa terra à sua descendência. Ali, Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. So Abraham packs up his stuff and his family, Então, Abrão arruma as coisas, pega a família, and they head in the direction that God sends them. e eles vão na direção que Deus mandou. They leave behind their false gods and their relatives and their Eles friends. Deixa para trás os parentes, os amigos, os deuses falsos. They leave behind the way of living that would have been obvious and familiar to them. Eles deixam toda a forma de viver que seria óbvia, que seria o comum para eles. God leads them to the land of Canaan, E Deus os direciona para a terra de Canaã. a land that God promised to give to Abraham. Uma terra que Deus havia prometido que daria a Abrão. But the problem is there's people already living there. O problema é que já tinha gente lá. They didn't worship, these people, they didn't worship the one true God. E essas pessoas não adoravam o único Deus. You see, this too was enemy territory. Isso também era um território inimigo. See, in ancient culture, the worship of their gods was critical. Sabe, na cultura antiga, a adoração ao Deus era crítica. The people would build altars and offer sacrifices to their gods so that they might be blessed and not cursed. As pessoas construíam altares, sacrificavam os seus deuses para que eles fossem abençoados e não amaldiçoados. And they would have expected visitors like Abraham to do the same. E a expectativa deles é que visitantes como Abraão fizessem o mesmo. Like if you entered a land and you didn't worship the gods of that land, they would be upset with you. Se você entrasse numa terra e não adorasse os deuses daquela terra, eles ficariam chateados contigo.
because they would believe that that would bring curses upon their land. Porque eles achavam que isso traria maldição sobre aquela terra. So this was dangerous for Abram. Então isso era perigoso para Abrão. If I was Abram, I would want to be really, really careful. Se eu fosse Abrão, eu ia tomar muito cuidado. I would not want to be too loud about the God that I worshipped. Eu não ia querer ser muito expressivo sobre o Deus que eu adoro. I would not want the people to know about the promise that God made to me. Eu não ia querer saber que as pessoas soubessem da promessa que Deus havia me feito. I would want to be a quiet fan. Eu seria um torcedor quieto. But I want you to see what Abraham does. in the Mas eu next quero que verse. vocês vejam o que Abrão faz. Verse 7 through 9. Versículo 7 ao 9. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Ali, Abrão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. See what Abram does is he goes from town to town, city to city, and he builds an altar, not to the gods of the land, but to the one true God. Então o que Abrão faz? Ele vai de cidade em cidade e em cada cidade ele constrói um altar, não aos deuses daquela terra, mas ao único Deus verdadeiro. Can you imagine what the people's response to this would have been? Você imagina a reação do povo daquela terra em relação a isso? Like, what is this guy doing? O que esse cara está fazendo? This is not going to make people very happy with Abraham. As pessoas não iam ficar felizes com Abrão. In fact, it's the opposite. Aliás, é o oposto. Abram is quite literally risking his life. Abrão está literalmente arriscando a vida. See, Abram didn't take his jersey off. He wore it confidently. Sabe? Abrão não tirou a blusa do time, ele usou. He didn't cheer quietly to himself. He cheered publicly. Não ficou torcendo sozinho, quietinho, ele torceu em público. Look, there's no question which God Abram worshiped. Não havia dúvida qual era o Deus que Abraão adorava. So what is it that we're to learn from this story? E o que a gente pode aprender com essa história? See, we learn one critical aspect of what it means to follow God. Se nós aprendemos um aspecto crítico do que é seguir a Deus, The main idea of this text is that God wants a people who are loyal to Him, even in enemy territory. a ideia principal desse texto é que Deus quer um povo que é leal a Ele, mesmo em território inimigo. Chances are, throughout your life, you won't run into false gods like Abram did. Existem chances prováveis que em sua vida você não encare inimigos do jeito que Abrão encarava. But when in enemy territory, you will encounter false gods. Mas em território inimigo você irá se deparar com deuses falsos. We just don't typically name them. Nós só não tipicamente damos nomes a eles. And you'll have to decide which you'll follow. E você vai ter que decidir qual que você vai seguir. See, I could give many examples Eu poderia dar muitos exemplos of false gods that people will follow after. de deuses falsos que as pessoas tendem a seguir. But when it comes to young people, Mas em relação aos jovens, I think one of the false gods that we often chase after um dos deuses falsos que eu acredito que nós costumeiramente seguimos is the God of acceptance. é o Deus da aceitação. You look around the world and you will see people who will sacrifice anything and everything in order to be accepted. Você olha ao mundo e você percebe pessoas que sacrificariam qualquer coisa, tudo, para serem aceitas. We're tempted to sacrifice our faith, E a gente é tentado a sacrificar a nossa fé, our convictions, nossas convicções, to change who we are and what we believe in order to be accepted. mudar quem somos, mudar o que acreditamos só para ser aceito. We'll sacrifice our money, A gente sacrifica o dinheiro chasing after the newest clothes and the newest things because we believe atrás da moda, atrás das coisas mais novas, porque a gente acredita that if I have enough, I will be enough. que se eu tiver o suficiente, eu serei o suficiente. People will love me more. As pessoas vão me amar mais. So we'll sacrifice our time E a gente sacrifica o nosso tempo, in order to be successful. né, para ser bem-sucedido. We'll chase after the best grades, Vamos atrás das melhores notas, the starting spot on the team, o melhor lugar no time, believing the lie that if I achieve enough, acreditando nessa mentira que se eu conseguir o suficiente, then I'll finally be enough. então eu finalmente serei o suficiente. The more and more successful that I can be, the more that people will love me.
Quanto mais bem-sucedido eu for, mais as pessoas vão me amar. You see, the false God of acceptance whispers in the minds of young people. Você vê, esse Deus falso da aceitação fica sussurrando na mente do jovem. You have to be liked. Você precisa ser amado. You have to be loved. As pessoas precisam gostar de você. Whatever it takes in order to receive that. Faça qualquer coisa para obter isso. But when you listen to that voice long enough, Mas quando você escuta essa voz por tempo suficiente, the gap between you and God begins to drift further and further apart. o espaço entre você e Deus começa a aumentar e aumentar e aumentar. See, I want to tell you the story of my brother. Eu quero contar para vocês a história do meu irmão. My brother was raised in church his entire life, just like I was. Meu irmão foi criado na igreja a vida inteira, igual eu fui. At church, he pursued the things of Jesus. Na igreja, ele ia atrás das coisas de Jesus. But for him, church was about singing the songs and learning stuff. Mas na igreja, para ele, era cantar, aprender coisas. But in his own heart, he would want to chase after the things of the world. Mas no coração, ele queria seguir as coisas do mundo. He was chasing after acceptance. E ele ficava indo atrás da aceitação. He told me that he felt like he was living this double life. E ele me falou um dia que ele sentia que estava vivendo uma vida dupla. His desire to be accepted led him down a very dark road. E esse desejo dele de ser aceito o levou por um caminho muito escuro. He started using drugs, Começou a usar drogas. abusing alcohol, Começou a usar álcool, and sex, all in the name of acceptance. sexo, tudo no nome da aceitação. See, he would wear his Jesus jersey at church, Você vê, ele usava a camisa de Jesus na igreja, but he would take it off whenever he left. mas ele tirava toda vez que ele saía. Eventually, he never put it back on. E eventualmente ele nunca mais a colocou. Look, when he abandoned his faith, E quando ele abandonou sua fé, he felt a ton of hurt in his heart. ele sentiu tanta dor no coração. The path that he was on led him to hurt others as well. E esse caminho que ele estava trilhando o levou a magoar e ferir os outros também. You see, what he thought would bring him acceptance E aquilo que ele achou que lhe traria aceitação, left him only with more guilt and shame. deixou ele com mais culpa e mais vergonha. You see, that's how the false gods work. Sabe? É assim que os deuses falsos operam. They make promises to you, but they never deliver on Eles them. fazem promessas, mas eles nunca cumprem. See, being accepted by others Ser aceito pelos outros will never satisfy the need that you feel in order to be loved. nunca vai satisfazer essa necessidade que você sente de ser amado. You see, our problem is not that we want to be loved and that we want to be accepted. Sabe, o nosso problema não é que a gente quer ser amado, é que a gente quer ser aceito. The problem is where we often will go to find that acceptance. O problema não vem a ser esse. O problema é o que a gente vem a fazer para obter essa aceitação. You were created to be loved. Você foi criado para ser amado. You were created to be accepted. Você foi criado para ser aceito. But there's only one place that you can find those things. Mas só tem um lugar que você pode achar essas coisas. Look, I come all the way across the world E eu vim do outro lado do mundo tell you the one place that is worthy of your loyalty para contar para vocês o único lugar que é digno da sua lealdade. is Jesus. É Jesus. He's the one who left heaven to come down for you. Foi Ele quem deixou o céu e desceu na terra por você. You see, if you follow Abram's story forward, Sabe, se a gente acompanhar a história de Abraão, there was a great nation that would come from him. houve uma grande nação que viria dele. And from that great nation came a man named Jesus. E dessa grande nação veio um homem chamado Jesus. He was the Messiah, God's chosen deliverer. Ele era o Messias, ele era o escolhido de Deus. You see, the Son of God entered into enemy territory Sabe, o Filho de Deus entrou em território inimigo to rescue us from sin, death, and hell. para nos resgatar do pecado, da morte, do inferno. Listen, like Abram, he didn't come quietly. Como Abraão, ele também não veio silencioso. He came boldly into enemy territory, Veio com ousadia no território do inimigo, healing the sick and giving sight to the blind. curando o doente, dando vista ao cego. He was declaring that the kingdom of God had actually come into this world. E ele declarava que o reino de Deus tinha de fato entrado no mundo. You see, Jesus built altars as well. Sabe, Jesus também construiu altares. His altar was the cross. O altar dele foi a cruz. What is it that he offered upon it? O que foi que ele ofereceu sobre a cruz? It was himself. Ele mesmo.
See, he paid the penalty that you and I deserved. Ele pagou a conta que você e eu merecíamos. He gave his life so that we could find ours. Ele deu a vida dele para que nós pudéssemos achar a nossa. And he proved that all of it was true by raising from the dead. E ele provou que era tudo verdade, ressuscitando dos mortos. Look, if you're looking for acceptance, Então, se você está buscando aceitação, love, amor, joy, alegria, peace, paz, purpose, propósito, I'm here to tell you that it's found in the person of eu Jesus. estou aqui para te dizer que isso é encontrado na pessoa de Jesus. He loves you right where you are. Ele te ama aonde você está. He offered his life, giving you an acceptance that you can't find anywhere else. Ele ofereceu a vida dele para te dar uma aceitação que você não encontra em nenhum outro lugar. He offers you a joy and a happiness that money could never buy. Ele te oferece uma alegria, uma felicidade que dinheiro não pode comprar. He takes the dark moments of our stories and redeems them. Ele pega esses momentos escuros, tenebrosos da nossa história e ele os redime. See, my brother ran from Jesus for 7 years. E o meu irmão, ele fugiu de Jesus por 7 anos. But God never stopped pursuing him. Mas Deus nunca parou de persegui-lo. See, at his lowest moment, God met him, E no seu pior momento, Deus o encontrou. covered him in his grace. O cobriu com sua graça. 4 months ago, I had the opportunity to baptize my brother. 4 meses atrás, eu tive a oportunidade de batizar o meu irmão. He wrote his story and I got to share part of it. Ele escreveu a história dele e eu tive a oportunidade de ser parte disso. This is what he said. E foi isso que ele disse. He said, I thought I could find meaning and acceptance in all the wrong places. Ele disse, eu achei que eu pudesse encontrar significado e aceitação em todos os lugares errados. He said, I thought drugs would help me escape and the material things would fill the void. Eu achei que as drogas me ajudariam a escapar, que as coisas materiais preencheriam o vácuo. I thought that relationships would make me feel valued, Achava que relacionamentos me fariam sentir valorizado, but none of it was ever enough. mas nunca era o suficiente. God pursued me at my worst, E Deus foi atrás de mim no meu pior momento, when I was undeserving of his acceptance. quando eu era totalmente indigno de sua aceitação. That's when he came after me. Foi assim que ele veio atrás de mim. He said, before following Jesus, it was about going to church, Ele diz, antes de seguir a Jesus era só ir para a igreja, just knowing the stories of the Bible. conhecer as histórias da Bíblia somente, But it had no impact on my life. mas não tinha impacto na minha vida. Now following Jesus Mas hoje, seguindo a Jesus, is about giving my entire life, é sobre dar toda a minha vida, all of it, tudo, because he gave his life for me. porque Ele deu a sua vida por mim. He says, I'm now learning what it's like E agora eu estou aprendendo o que é isso. to find my worth and my peace Encontrar a minha paz, encontrar meu valor in the one place that can truly satisfy, no único lugar que realmente pode satisfazer, in a relationship with Jesus Christ. relacionamento com Jesus Cristo. See, that's what it looks like to follow Jesus. É isso que é seguir a Jesus. A half-hearted faith will not get you there. Uma fé de metade do coração não vai te levar lá. It will never satisfy your soul. Nunca vai satisfazer a sua alma. It requires you to fully give yourself to him, É necessário que você se entregue por completo a Ele. to be loyal to him, even in enemy Ser territory. leal a Ele até mesmo em território inimigo. The question is how? A pergunta é como? Like, how do I do this? Como eu faço isso? Because it's hard. É difícil. We've already covered that. A gente já sabe bem disso. It's difficult to do it when our friends don't. So what do we do? É difícil fazer isso quando nossos amigos não fazem, então o que a gente faz? I want to share with you 2 things. Quero compartilhar 2 coisas. The first is set your eyes on Jesus. Primeiro é, põe os olhos em Jesus. See, when we chase after worldly things, Quando nós vamos atrás de coisas do mundo, it's because we lose sight of the glory of our Savior. é porque a gente está perdendo de vista a glória do nosso Salvador. So we must regularly reorient our eyes Então temos que com frequência redirecionar nossos olhos to see him more clearly in all that he's done. para ver mais claramente em tudo que Ele fez. So we look to him. Então olhamos para Ele, We pray to him. oramos a Ele, We seek him out in the scriptures buscamos Ele nas Escrituras regularly and faithfully with other believers. com frequência e com fidelidade com os nossos irmãos.
Because other believers, other friends in your life can help redirect your eyes back onto Jesus. Porque os nossos irmãos na fé, os nossos amigos na fé podem nos ajudar a redirecionar os olhos a Jesus. Look, out there in enemy territory, Lá fora, no campo inimigo, there will be moments in your life when it will feel safer to take off your jersey and just leave it at home. haverá momentos na sua vida em que parece mais seguro só tirar a blusa do clube e deixar em casa. But when you set your eyes on Jesus, Mas quando você põe seus olhos em Jesus, you're deepening yourself in the gospel, você está se aprofundando no Evangelho, reminding yourself where true acceptance and love is actually found. se lembrando onde de fato se encontra verdadeira aceitação e amor. And when you see how God has been faithful to you, Quando você percebeu quão fiel Deus tem sido a você, that should stir within you a desire to be faithful to Him. isso vai gerar em você um desejo de ser fiel a Ele. See, it's not your goodness that God is after, Não é a sua bondade que Deus está procurando, but it's your faith. é a sua fé. It's actually the second point. E esse é o segundo ponto. You live by faith. Viva pela fé. See, Abram was loyal in enemy territory because he lived by faith. Abraão era fiel em território inimigo porque ele vivia pela fé. He trusted that when God told him to go, even though he couldn't see the outcome, Ele acreditava que quando Deus dizia para ele ir, mesmo que ele não enxergasse o que aconteceria, that God would lead him. Deus o conduziria. Faith is the secret ingredient to follow Jesus. Então a fé é o ingrediente secreto para seguir a Jesus. If you have no faith Se você não tiver fé that God is good and kind, que Deus é bom, que Ele é misericordioso, then you will always question whether He has your best interest in mind. então você sempre vai se perguntar, será que Ele realmente quer o meu bem? Because there will be moments in your life Então haverão momentos em sua vida when you have no other choice but to trust Him. onde você não tem nenhuma outra opção a não ser confiar nele. Because He'll call you to stand out when you would rather sit down and Não, just ele- blend in. Porque Ele vai te chamar para ficar em pé quando você prefere só sentar, misturar. He'll call you to share your faith with that friend who's hopeless. Ele vai te chamar para compartilhar a fé com aquele amigo que está desesperançoso. He'll teach you to speak truth when it's easier to lie. Vai te ensinar a falar a verdade quando é mais fácil mentir. He'll tell you to love your enemy instead of bringing them down. A amar seu inimigo ao invés de atacá-lo. There will be moments when it doesn't make sense to us. Vão haver momentos onde não faz sentido para a gente. But faith is saying, I'm going to follow you anyways. Mas a fé é dizer, eu vou te seguir de qualquer modo. I'll trust you even when it doesn't make sense. Eu vou confiar em você mesmo quando não faz sentido. And here's the thing. E essa é a questão. You'll never do this perfectly. Você nunca vai fazer isso com perfeição. You see, loyalty is not about perfection. E veja, lealdade não é sobre perfeição. It's not about always doing the right thing. Não é sobre sempre fazer a coisa certa. You can be loyal to God even in your sin Você pode ser leal a Deus mesmo estando em pecado. by turning to Him over and over and over again. Quando você volta a Ele de novo e de novo e de novo. When we confess and we turn back to Him, Quando nós confessamos e voltamos a Ele, we're expressing our loyalty to Him. estamos expressando a nossa lealdade a Ele. See, there's a type of faith that says, Então tem um tipo de fé que diz, I believe that God is real and I'll go to church. eu acredito que Deus é real, eu vou para a igreja. There's a type of faith that says, I'll follow God wherever He E leads. tem um tipo de fé que diz, eu seguirei a Deus aonde Ele me enviar. When you set your eyes on Jesus and live by faith, Então quando você coloca os olhos em Jesus e você vive pela fé, that's how you remain loyal to God even in enemy é assim territory. que você permanece fiel a Deus mesmo em território inimigo. And it's not always easy, Nem sempre é fácil, but it's the best way to live. mas é a melhor forma de viver. Because this is the path that has been given to you by your Savior. Porque esse é o caminho que foi entregue a você pelo seu Salvador. It's my prayer that God would work that into all of us. Então minha oração é que Deus trabalhe nisso em todos nós. Would you pray with me? Vamos orar? Father, I thank you for the gift of being here with my Brazilian friends. Pai, eu te agradeço pelo presente que é estar aqui com os meus amigos brasileiros. I am encouraged by their faith, Eu sou muito encorajado pela sua fé, by their love for you. pelo amor que tem por você. God, stepping into their world has reminded me of how big you are. Entrar nesse mundo tem me lembrado quão grande o Senhor é. So God, I pray for their faith, Então, Pai, eu oro pela sua fé. that you would strengthen them as you have strengthened mine. Que você possa fortalecer a eles como você tem fortalecido a mim. Father, that they would be able to remain loyal to you
Pai, que eles continuem permanecendo fiéis a você, even when it's hard, mesmo quando é difícil. trusting all the more Confiando mais that you are good and kind. que você será bondoso e misericordioso. And Father, through those acts of faith, E Pai, que nesses momentos de fé, would your gospel continue to spread all throughout this land que seu evangelho continue se espalhando por toda essa terra, for your glory, para a sua glória, for our good. para o nosso bem. It's in Jesus' name that we pray. É em nome de Jesus que oramos. Amen. Amém.